Olá, boa tarde, 12:02. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 20 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que Vitória da Conquista tem apresentado uma redução nos casos de dengue, zika e chikungunya, mas os cuidados precisam ser mantidos. O município ainda está classificado como médio risco de infestação do Aedes aegypti. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Senac de Vitória da Conquista realiza Semana Tech, com programação de cursos voltados para inovação e tecnologia. Ao longo de 4 dias, serão oferecidas 13 oficinas nos 3 turnos, sobre assuntos que fazem total diferença no dia a dia de qualquer empresa, como inteligência artificial, design gráfico, Excel avançado e edição de vídeos. A programação é gratuita. Quase 30 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso à internet e especialistas apontam que letramento digital é essencial para a garantia da cidadania. A pesquisa também mostrou que 29 milhões de brasileiros não são usuários da internet. Esse grupo é composto principalmente por homens pretos e pardos com 60 anos ou mais. Diante dessa realidade, o Brasil tem um desafio: garantir o letramento digital de crianças, jovens e idosos para que eles possam ter acesso à informação e fazer o uso dela para tomar decisões no cotidiano. Veja também o quadro O N Verifica, nosso espaço de checagem de fake news. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é quinta-feira, 4 de julho. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Depois de um cenário epidemiológico alarmante vivenciado no início deste ano, Vitória da Conquista tem apresentado uma redução nos casos de dengue, zika e chikungunya. No entanto, o município ainda está classificado como médio risco de infestação do Aedes aegypti. Confira mais detalhes na matéria de Thaís Pates. O último boletim de arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou uma redução em torno de 95% nos casos de dengue. A comparação foi feita a partir das 105 notificações registradas na 25ª semana epidemiológica, de 16 a 22 de junho, com a 18ª semana epidemiológica, que de 28 de abril a 4 de maio registrou mais de 2.200 notificações. Mesmo com o resultado, o município segue classificado com médio risco de infestação do mosquito. Na verdade, a gente sabe que a dengue, ela tem diversos fatores que influenciam, a questão do saneamento básico inadequado, as questões climáticas, o crescimento populacional, e nós sabemos que hoje estamos, agora com diminuição da temperatura e diminuição dos tempos chuvosos. Então, essa diminuição ela já é esperada, principalmente pelas questões climáticas. Neste ano, Vitória da Conquista registrou mais de 34 mil casos de dengue, com 21 óbitos confirmados e 43 em investigação. Os casos de zika somam 3 e os de chikungunya já são 115 confirmados. 19 bairros da cidade seguem com altos índices de infestação. Os primeiros da lista são os bairros Cruzeiro, Henriqueta Prates, Nossa Senhora Aparecida, Bem Querer e Cidade Modelo. Uma das principais formas de combate ao mosquito é a prevenção, que deve ser feita pela população cuidando de suas próprias casas, em conjunto com o poder público.
Segundo o coordenador de endemias do município, para fortalecer as ações, os agentes de endemias estão participando de uma capacitação do Programa de Controle das Arboviroses, vinculado ao Ministério da Saúde. Esse trabalho de capacitação é uma forma da gente estar atualizando ao agente para ele desenvolver melhor o trabalho dele dentro das casas, para ele estar visitando melhor os domicílios, para ele estar passando melhor informação para os moradores, para evitar a formação de focos dentro dessas casas, para evitar a produção de cabeça de prego, dentro das casas, porque nós vimos, pelo último LIRA que nós realizamos aí, 60%, 70% dos focos estão nos tanques, tonéis e algumas caixas d'água, Então, a gente pede assim aos moradores que evitem a formação de cabeça de prego mesmo, dentro dessas caixas d'água, dentro desses tanques. Se você tiver necessidade de armazenar água, que armazene, mas armazene de forma a você tampar, para ficar hermeticamente fechado esse depósito, para evitar a produção de cabeça de prego. Basicamente isso. Outra forma de prevenção é a vacina. O município aguarda a chegada da segunda dose do imunizante contra a dengue, para completar o esquema vacinal das crianças e adolescentes que tomaram a primeira dose em abril deste ano. Em caso de sintomas suspeitos da doença, a população pode buscar as unidades de saúde de cada bairro, ou então procurar atendimento nas unidades que estão com horários estendidos, que são as unidades Regis Pacheco, Dr. Ademário Santos, Convenma e Panorama. Na verdade, quando estávamos no período da epidemia, mesmo antes um pouquinho, a gestão ela já tinha definido que iriam ficar, a gestão iria implantar 4 unidades de caráter permanente. Porém, com o surgimento da epidemia da dengue, a gestão se antecipou e montou o horário estendido nas unidades e criando as unidades sentinelas, que eram as unidades que estavam funcionando no período vespertino e no horário estendido até as 22 horas. Porém, a gestão, constantemente avaliando os dados, viu que não tinha mais necessidade de manter as unidades sentinelas. Porém, permanece as unidades de caráter permanente, que ela tem ampliação, as unidades elas estão trabalhando em horário estendido, de 17 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 8 às 13. Para mais informações ou denúncias sobre situações de risco, entre em contato com o Centro de Controle de Endemias pelo telefone 77 3429 7421. É isso, é preciso manter os cuidados, não dá para vacilar nessa luta contra o Aedes aegypti. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta manhã de quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A temperatura oscila entre 14 e 25 graus. Na sexta-feira, o tempo deve permanecer parcialmente ensolarado, com poucas nuvens. A temperatura varia com a mínima de 14 graus e a máxima de 26. No sábado, a previsão é de tempo aberto com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A expectativa é de que as temperaturas fiquem entre 16 e 24 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o tempo deve permanecer parcialmente ensolarado e com possibilidade de pancadas de chuva durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Em Belo Campo, a previsão é de tempo nublado e com possibilidade de chuva durante a tarde. A máxima é de 26 graus e a mínima deve parar nos 15. Em Tremedal, a expectativa é de céu ensolarado com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas oscilam com a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Agora, meio-dia, 11 minutos, vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver que a Semana Tech, promovida pelo SENAC, tem oferecido ao público cursos sobre inovação e tecnologia voltados para o aperfeiçoamento profissional.
Ainda na edição de hoje, o quadro N Verifica, o nosso espaço de checagem de fake news, com uma análise das notícias que circularam pela internet. É bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Combater a corrupção. É defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Nossos ancestrais sempre nos ensinam alguma receita para a cura de uma gripe, de um corte na pele, entre outros. E quando há muitas descobertas feitas pela ciência a partir dessas substâncias para outros tratamentos, como é o caso da camomila, comumente usada para estimular o sono pela sabedoria popular, agora ela pode ser utilizada até para tratar da candidíase oral. A pesquisa realizada no curso de odontologia da UESB em Jequié avaliou 71 espécies de plantas medicinais e detectou entre elas que a camomila também serve como um remédio fitoterápico para o tratamento da saúde oral. Bom, pessoal, então os resultados dessa pesquisa apontam que das 71 plantas medicinais da RNSUS, com uso clínico no combate a algumas doenças, 3 delas se destacaram, mas a camomila, ela se mostrou promissora contra uma infecção bem comum na odontologia, que é a candidíase oral. A próxima etapa agora é propor a criação de fórmulas farmacêuticas com o extrato da camomila. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Meio-dia e 16 minutos, o UESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Senac de Vitória da Conquista está promovendo a Semana Tech, com a programação que visa oferecer ao público cursos sobre inovação e tecnologia para atuação profissional. Acompanhe.
Orleide é confeiteira há cerca de 3 anos. Ela viu na Semana Tech, promovida pelo Senac, a oportunidade perfeita para aprender novas tecnologias a fim de aprimorar a gestão do seu negócio. Eu vou participar da oficina de edição de vídeos, de Excel avançado e do podcast, que foi o que me interessou mais. E o intuito de participar das oficinas é adquirir mais conhecimento na área de edições, produzir edições capazes de alcançar mais visibilidade e um público maior na minha área, né? Que é a confeitaria. Eu sou confeiteira e agora estou investindo mais, me capacitando mais na área da confeitaria, e a parte de edição de vídeos e fotos é muito importante. Ao longo de 4 dias, serão oferecidas 13 oficinas nos 3 turnos, sobre assuntos que fazem total diferença no dia a dia de qualquer empresa, como inteligência artificial, design gráfico, Excel avançado e edição de vídeos. A programação é gratuita. Não, nossa programação, ela foi pensada na questão da atuação profissional através da tecnologia. Então, a gente pensou nessa programação para poder estar incluindo, essa demanda de mercado que se tem, tanto agora, no presente, quanto para o futuro. Então, a questão, a demanda da Semana Tech é interagir, é formar e propiciar esse momento, de contato com a tecnologia. Não dá para pensar o mercado de trabalho atual sem tecnologia. Coisas que parecem simples permitem a automação de tarefas rotineiras. Em mercados cada dia mais competitivos, destacam-se empresas criativas e inovadoras e profissionais que dominam as tecnologias. Um mercado que até o fim de 2024 deve criar até 420 mil novas vagas, segundo a Associação Brasileira de Tecnologia da Informação. Um artigo publicado pelo MIT, um dos principais centros de estudos em tecnologia do mundo, apontou que empresas que possuem maturidade de atuação digital podem ter uma lucratividade 23% maior. De olho nessas oportunidades, o Raimundo está em busca de mais conhecimento na Semana Tech. Eu tenho a intenção de abrir um negócio e eu vim justamente buscar esse conhecimento na área de propaganda, na área de apresentação de produto. Então eu vi nesse workshop uma grande oportunidade. Então eu estou muito feliz, estou muito satisfeito em estar aqui aprendendo, me atualizando. E ainda dá tempo de realizar a sua inscrição nas oficinas, pois a programação segue até o sábado, 6 de julho. A Semana Tech ainda está com matrículas abertas, as inscrições pelo site e também aqui presencialmente na unidade. Vocês terão a oportunidade de participar conosco de oficinas nessa área de design gráfico, inteligência artificial, BI, Excel e outras. Então, nossa programação ela está toda descrita no site, é só acessar, escolher sua oficina, fazer sua matrícula e vir participar conosco dessa programação. Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp 71-3186-4000. O Senac está localizado na Rua Cifredo Pedral Sampaio, 720, bairro Recreio. Uma pesquisa recente aponta que 84% dos brasileiros com 10 anos ou mais já se conectaram com a internet. Por outro lado, quase 30 milhões de pessoas em todo o país ainda não tiveram qualquer tipo de contato com essa tecnologia. E especialistas apontam que o chamado letramento digital é fundamental para garantir a cidadania e o acesso a informações importantes no dia a dia. Acompanhe na matéria de Andressa Oliveira. Você já teve a experiência de estar no transporte público ou na fila do banco e percebeu que todo mundo estava utilizando o celular? Essa realidade tem se tornado cada vez mais comum. Um levantamento de dados, realizado no ano passado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apontou que 84% da população brasileira com 10 anos ou mais se conectou à internet. A pesquisa também mostrou que 29 milhões de brasileiros não são usuários da internet. Esse grupo é composto principalmente por homens pretos e pardos com 60 anos ou mais. Diante dessa realidade, o Brasil tem um desafio:
garantir o letramento digital de crianças, jovens e idosos para que eles possam ter acesso à informação e fazer o uso dela para tomar decisões no cotidiano. Essa pesquisadora da USP explica que o letramento digital é fundamental para garantir a cidadania e reforça que as pessoas sem acesso a esse tipo de informação podem sofrer exclusão nos meios digitais. Existe uma consciência maior agora de que o acesso à informação, primeiro que é um direito de todos, garantidos lá pelos direitos humanos, garantido pela maior parte das constituições. Então, existe hoje uma consciência, olha, eu tenho direito a estar informado, né? Agora, o que isso implica? Implica em questões políticas, econômicas, sociais, né? Por exemplo, na pandemia a gente viu o quanto isso foi evidente, né? Quantas crianças ficaram fora da escola, quantas crianças não conseguiram passar de ano, ser alfabetizadas, simplesmente porque não tinham computador nem celular, né? Então isso de fato é um elemento grave de exclusão. Não só de exclusão digital, né, mas social, econômica, cultural, porque muito do que a sociedade produz, consome, acessa, está no meio digital. Esse pesquisador da UESB criou o projeto Pequenos Polegares para incentivar o letramento digital na escola pública em Vitória da Conquista. Apesar da iniciativa ter sido bem sucedida, ele aponta que a falta de formação dos professores e a ausência de infraestrutura das escolas limitam a expansão do letramento digital. Nós temos uma população, principalmente a população de alunos da zona rural, que não tem acesso à tecnologia. Então, nós não podemos falar avançadamente em robótica, em cultura maker, sem pensar nessa exclusão que é revelada a todo momento. E quando a gente pensa em excluir alguém dos meios digitais, desse contato com essa cultura digital, também chamada de cibercultura, nós estamos simplesmente privando ela da vida em sociedade. Porque muito, hoje em dia, da nossa vida acontece nas telas, acontece virtualmente. As escolas não estão preparadas por essas duas questões. Inicialmente por uma questão de infraestrutura e segundo por uma questão de formação de professores. Essa questão dos professores é uma questão que precisa ser atenta no discurso. Por quê? Muitas vezes o discurso tende a culpabilizar os professores, no sentido de que não estão preparados para aquilo. Outra iniciativa foi desenvolvida por essa pesquisadora da UESB do campus de Jequié. O projeto Idoso Digital, criado em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Extensão em Cuidados à Saúde da Família em Convivência com Doenças Crônicas, visa capacitar os idosos cadastrados na plataforma a usar o smartphone e aplicativos. O projeto Idoso Digital surgiu inicialmente como uma ação de uma disciplina do curso de Sistemas de Informação. Ao longo do tempo, o projeto tornou-se uma ação de extensão. Então, desde então, o projeto vem contribuindo com a inclusão digital de pessoas idosas em parceria com o NIEFAM, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Cuidados à Saúde da Família. No início, era oferecido um curso de informática básica para pessoas idosas cadastradas no NIEFAM. Então, mas desde 2021, em vez de oferecer um curso de informática básica, começamos a oferecer um curso de uso de smartphone, visando o letramento digital, isto é, capacitando as pessoas idosas a usar a tecnologia de forma eficaz e desenvolvendo nelas uma compreensão crítica e responsável de seu uso. As transformações no cenário digital implicam a participação de toda a sociedade. E para possibilitar as mudanças e a adaptação daqueles que estão invisíveis diante de um cenário digital que se modifica o tempo todo, a universidade se consolida como um espaço para aproximar as crianças, os jovens e os idosos diante das novas tecnologias.
A universidade, como instituição de ensino superior e centro de inovação, é fundamental na construção do letramento digital. Então, ela oferece um ambiente de aprendizado estruturado, repleto de recursos, e que por meio de cursos, programas de extensão, parcerias comunitárias e iniciativas de pesquisa, ela tem a possibilidade de promover a inclusão digital e preparar a sociedade para os desafios da era digital. Nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você confere o quadro N Verifica, como análise das notícias que circularam pela internet. Agora, 12h e 27 minutos, não sai daí, já já estamos de volta. Tem mãe que trabalha em casa, tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Vocês já ouviram falar em taxidermia? Palavra difícil, não é? Popularmente ela é conhecida como animais empalhados. Essa técnica é bem comum em muitas cenas de filmes, séries de TV, museus ou até mesmo em exposições e feiras de escolas. A professora Maria Lúcia Del Grande explica mais sobre ela. Essa técnica conhecida como taxidermia, ela implica numa preservação da pele do animal, né? Então é uma técnica em que a gente mantém só a pele, né? Penas e pelos ali associados, escamas quando for o caso. Todo o conteúdo interno do animal é retirado, músculos, ossos, órgãos, nada disso fica. Essa pele é tratada para que não se decomponha, né? Então a gente usa um produto, a base, um sal ali para que ela não se decomponha e depois faz uma armação interna com um enchimento também, que no caso aqui esses animais estão preenchidos com algodão, né? Para depois manter a forma o mais próximo da original. Aqui na UESB, os estudantes do curso de Biologia também aprendem essa técnica. Isael Vitor explica de que forma ela pode ser utilizada na profissão. O biólogo ele pode atuar nessa questão da construção das coleções didáticas, que são muito também utilizadas em museus, né, em locais assim que ficam espécimes expostos, como também até colégios, né, outros locais, e também para essas coleções científicas que também são usados para estudos de taxonomia, estudos de identificação, né, de espécies. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a junta médica especial. Já com laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão social. Detran, Governo do Estado. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue,
Muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Agora o estudante de jornalismo Bruno Bronze traz para você uma análise das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. É o quadro O N Verifica. Confira. Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias. Começa agora o quadro O N Verifica, que, como você já sabe, é o espaço do jornalismo da TV UESB que auxilia você na verificação de boatos que circulam nas redes sociais. A gente começa o quadro de hoje falando de política. Um post que tem circulado nas redes afirma que países que fizeram a eleição com cédula de papel ou urnas com voto impresso, como Paraguai, Uruguai, Equador e Argentina, tiveram a derrota de partidos da esquerda. A publicação desinformativa levanta dúvidas sobre a urna eletrônica brasileira, que é segura e confiável. A postagem, no entanto, omite que os países mencionados já foram presididos por líderes de esquerda, eleitos pelos mesmos sistemas que utilizam o voto impresso. O intuito da postagem é tentar deslegitimar as eleições de 2022, em que o presidente Lula foi eleito pela maioria dos votos. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já provou diversas vezes que todas as etapas do processo eleitoral do Brasil são auditáveis. O tribunal organiza procedimentos que asseguram a confiabilidade e a segurança das urnas eletrônicas. O assunto agora é saúde. Uma postagem duvidosa informa que a OMS recomendou a prisão de cidadãos contrários à vacina da gripe aviária. O conteúdo que está sendo compartilhado afirma que 194 Estados-membros da Organização Mundial da Saúde concordaram em prender e processar cidadãos que contestem ou resistam à vacina. Isso supostamente se daria como parte de uma nova medida destinada a acabar com a desinformação. No entanto, esta notícia não é verdadeira. Essa fake news passou a circular nas redes sociais após a última Assembleia Mundial da Saúde, que ocorreu no primeiro dia deste mês. No evento foi atualizado o Regulamento Sanitário Internacional, o RSI, que define regras que devem ser adotadas pelos países em casos de emergências de saúde pública. Mas nesta atualização não existe sequer a menção à abertura de processos ou prisão de pessoas que se oponham à imunização da doença. Uma lista com dicas de saúde com o uso de receitas caseiras está sendo compartilhada nas redes. O conteúdo promete que estas receitas milagrosas garantem o rejuvenescimento da pele, crescimento do cabelo e dos cílios, perda de gordura, fim das rachaduras nos pés e o branqueamento dos dentes, e ainda age como ação antibiótica. Mas é claro que este post é enganoso. A gente lembra que o N Verifica já fez a verificação de boatos sobre curas milagrosas por meio de receitas caseiras e identificou que esse tipo de conteúdo é muito compartilhado nas redes sociais e que, na grande maioria das vezes, não cumprem o que prometem. Esta e outras receitas caseiras muitas vezes não têm nenhum fundamento científico e, por mais que algumas delas funcionem ocasionalmente, é recomendado que, antes de qualquer aplicação, um profissional seja consultado. Afinal, a automedicação, assim como o autodiagnóstico, pode ser ainda mais perigoso que o problema que você esteja tentando combater. O quadro de hoje vai ficando por aqui e eu tenho certeza que você já sabe que a sua contribuição é muito importante no combate das fake news. Para se tornar um aliado nessa guerra contra a desinformação, basta nos enviar aquele conteúdo duvidoso que você viu ou recebeu nas suas redes sociais. É com muito prazer que o ESB Notícias verifica para você. Para isso, você precisa entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp no número 77-3424-8766. E lembre-se, quando você receber aquele conteúdo duvidoso, não compartilhe e sempre verifique. Até a próxima!
Bem perto da orla de Fortaleza, é possível encontrar um verdadeiro berçário da vida marinha. É o Parque Estadual da Pedra da Risca do Meio. Lá, há décadas, a Universidade Federal do Ceará realiza pesquisas em diferentes áreas. Você vai conhecer agora um estudo sobre a atividade do mergulho no local e como ele influencia no turismo da cidade. Acompanhe a matéria colaborativa do Universiência. O Parque da Risca do Meio, se você analisar o estado do Ceará, que ele fica no que chama de região equatorial do Brasil, ele é a única unidade de conservação submarina, totalmente submarina. Ele fica entre 18 e 30 metros de profundidade. Então, ele é uma região que chama de berçário, é uma maternidade da vida marinha. É uma região que essas espécies podem se reproduzir sob menor, digamos assim, impacto humano. O parque fica a 18 quilômetros da costa, 18 quilômetros do Porto do Mucuripe. Ele é um ponto de referência bem específico, que é justamente onde os pescadores saem, e vão fazer a sua pesca e voltam para lá, que vendem ali no mercado dos peixes bastante. É uma área importantíssima e a principal área de turismo de observação de mergulho que a gente tem no Ceará. Nós temos alguns naufrágios aqui na costa cearense, mas quando você pergunta para as pessoas onde vocês querem mergulhar, a maior parte das vezes, e na pesquisa confirmou isso, é o Parque Estadual Marinho, porque tem vários pontos lá dentro, uns para iniciantes, outros mais para quem é avançado. A quantidade de peixes que a gente consegue encontrar lá é uma coisa que atrai muito o mergulhador. Então, nós temos dois fatores, que é a quantidade e, digamos, a qualidade, as diferenças entre peixes, Não é que você encontra um tipo de espécie ou duas, são várias espécies. Você olha para a direita, vê um peixe colorido, aí de repente você olha para a esquerda, você tem um cardume de peixes. Então, o mergulhador busca isso. A UFC, na verdade, ela está desde o início da criação do Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio, em 97. Porque já várias pesquisas da universidade subsidiaram a criação do parque, Você tinha que ter uma justificativa para criar um parque, E as primeiras pesquisas com mergulhadores, já indicavam alta diversidade na área, de várias espécies, A universidade, ao longo do tempo, ela fez várias pesquisas lá em várias áreas. Dentro da área ambiental, questões sociais, questões econômicas, envolvendo o turismo e a pesca, A pesquisa surgiu quando eu vim morar aqui em Fortaleza e comecei a me questionar por que a atividade de mergulho não é tão desenvolvida, não é tão divulgada nos meios, Eu fiquei muito intrigada com isso. E aí, a partir desse meu questionamento, eu procurei a universidade e apresentei um projeto de doutorado onde eu investigaria como é o mergulho aqui no Ceará, principalmente próximo de Fortaleza, Então, teve um pouco de pesquisa qualitativa, quantitativa, teve estatísticas com base nessa pesquisa, nos questionários. Aí também fizemos um levantamento de marés, tipo de fundo, areia ou não, são corais. E aí, a partir disso também foi tirada umas conclusões a respeito das espécies que costumam estar lá, Então, a pesquisa ela abrange vários pontos, Também teve a parte de logística, que nós fomos mergulhar com as escolas que estavam na época aqui, Fui apurar como é que é as saídas de mergulho, como é que barco que usava, como é que era o embarque, desembarque, para encontrar todo o cronograma, desde o início, o aluno iniciante, até o mergulhador que vem aqui para o turismo, como é que ele fica sabendo, como é que ele contacta uma escola de mergulho e como é que é a atividade realizada. A minha pesquisa teve vários pontos de conclusões, vamos dizer assim, Alguns deles, por exemplo, que o parque é o local mais desejado para se mergulhar, é um lugar muito querido pelos mergulhadores. Infelizmente não é tão conhecido, isso também foi, porque a pesquisa ela foi pelo Brasil, não foi só mergulhadores daqui, Então, muito pouca gente conhece a existência do parque, isso é uma pena. A falta de apoio dos órgãos estaduais, municipais, da divulgação da atividade ou da entrada no mar, a segurança da gente. Então, assim, isso tudo são coisas que a pesquisa aponta. Também outras conclusões que nós chegamos com base aí a ciência comparada com outros países que possuem parques marinhos, onde é praticada a atividade de mergulho. Foi muito interessante nós descobrirmos que o mergulho é uma atividade que pode trazer tanto empregos como recursos indiretos, além da preservação. Essa pesquisa da Ana Flávia Pantalena, ela é importante porque os mergulhadores são aliados
né? Eles são aliados. Inclusive, eles foram um dos que mais lutaram para criar o parque. Né? E eles também pressionam a sociedade, os órgãos, né? Para que exista fiscalização, eles ficam relatando os problemas que tem lá, os pontos positivos, que levam à formação de mais mergulhadores, de mais pessoas apaixonadas pelo mar, né? Eu espero que com o passar dos anos aí tenha mais interesse da população pelo parque, mais respeito pelas atividades praticadas no parque e mais empenho em cuidar desse recurso, né? Tem muita coisa bonita lá, muita coisa única e se a gente não cuidar agora, talvez as próximas gerações não consigam ter o prazer de ver o que a gente vê hoje. Essas e outras pesquisas você confere no Univerciência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. O UESB Notícias primeira edição fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço, se cuida e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Univerciência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1.